A Segunda Guerra Mundial, Parte 2, da participação do Brasil, as consequências da guerra. Em junho de 43, começa o desembarque aliado na Itália. Vale lembrar que nem todo o povo italiano apoiava o Benito Mussolini e suas ideias fascistas. Vai se formar uma resistência dentro da Itália para derrubá-lo, e os aliados enviarão tropas para auxiliá-los. No dia 8/9 de 43, ocorre a rendição dos fascistas na Itália. O Mussolini foi derrubado. Vale lembrar que o Brasil também vai entrar na guerra, apoiando os aliados na Itália. Uma vez derrubado do poder, Mussolini não aceitou essa decisão e a todo custo vai tentar restabelecer a ordem anterior, inclusive contando com a ajuda de tropas nazistas. Até 1941, o Brasil ficou neutro na Segunda Guerra, mas submarinos alemães afundaram 33 navios mercantes brasileiros, causando cerca de 1.000 mortes. Há quem diga que foram os norte-americanos para forçar o Brasil a tomar uma posição, mas não há nada oficial sobre isso. Em 31 de agosto de 42, Getúlio Vargas declara estado de guerra contra a Itália e a Alemanha. Aviões de caça brasileiros começam a afundar submarinos alemães. A missão do Brasil era libertar a Itália dos nazistas e fascistas que tentavam retomar o poder. Em 16 de julho de 44, a Força Expedicionária Brasileira começa a desembarcar na Itália. Ao todo foram enviados cerca de 25.000 soldados. A FEB estava dividida em divisão de infantaria, esquadrão de aviões de caça e esquadrilha de reconhecimento. Antes de entrar na guerra, os brasileiros falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E como entrou, a FEB passou a usar como lema e símbolo em seus distintivos uma cobra fumante. Só para complementar, vou relatar um fato que se deu na Batalha de Montese, em 14 de abril de 45, conhecida como a batalha mais sangrenta para os brasileiros e mais difícil. Era de tarde quando um batalhão brasileiro foi encurralado e virou alvo dos nazistas. Se os soldados se levantassem, eram atingidos por metralhadora, e se ficassem deitados, por bombas. Estavam condenados à morte. 3 jovens desgarraram-se do grupo e ficaram longe do ataque. Eles só podiam fugir em busca de reforços que não chegariam a tempo, mas eles não fugiram. Pelo contrário, eles contornaram o campo e atacaram com tudo que tinham uma companhia nazista inteira. Os alemães, achando que se tratava de uma companhia brasileira inteira também, pararam o ataque ao pelotão e se concentraram nos jovens. E mesmo sem munição, esses jovens avançaram com suas baionetas e acabaram mortos. Os alemães ficaram chocados ao perceberem que se tratavam apenas de 3 jovens e que salvaram a vida dos seus companheiros e que conseguiram recuar durante sua distração. O comandante alemão, impressionado, ordenou que fossem sepultados na estrada com uma cruz com os dizeres em alemão: 3 heróis brasileiros. E eram eles: Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza, todos do interior de Minas Gerais. Hoje seus corpos se encontram no Brasil, no Monumento aos Pracinhas, no Rio de Janeiro. Outro fato marcante da Segunda Guerra foi o Dia D. O Dia D é como ficou conhecido o início do desembarque aliado, composto principalmente por norte-americanos e ingleses para libertar a França do domínio nazista. Essa operação foi planejada por anos entre os governos norte-americano e inglês. Hitler havia fortificado todo o litoral entre a França e a Noruega. O que ele chamava de Muralha do Atlântico, e era praticamente impossível a entrada de ajuda para a França. Essas fortificações eram no litoral, nas praias. Vale lembrar que por Portugal
e Espanha também não poderiam chegar reforços, já que esses países tinham governos fascistas e apoiavam a Hitler. Então, para os aliados, o único jeito seria romper a muralha para enviar forças para libertar a França. Para isso, vai ser organizada uma operação com a maior frota invasora da história, e a invasão será pelo mar. A Operação Overlord, que ficou conhecida por Dia D, foi desencadeada na manhã do dia 6/6 de 44. Ela contou com 11.500 aeronaves, 6.939 navios, 4.126 lanchas de desembarque, 20.000 veículos e 1.000 tanques, além de mais 1.000 navios auxiliares. Os desembarques se iniciaram nas praias da Normandia, na França. Provavelmente o que os soldados alemães viram pela manhã foi um mar de metal. No final do primeiro dia, 160.000 homens atravessaram o Canal da Mancha entre Inglaterra e França, e 10.000 desses soldados morreram. Desse modo, eles abriram caminho para outros 2 milhões de soldados para penetrarem na França e iniciarem a expulsão dos nazistas. Em 25 de agosto de 44, Paris foi libertada. Enquanto isso, na Itália, em 25 de abril de 45, Mussolini tenta fugir de uma base que mantinha em Milão, já que sua derrota era clara. No dia 27/4, foi capturado e na tarde do dia 28/4, ele e sua amante Claretta Petassi foram fuzilados. Seus corpos foram levados para Milão e pendurados numa praça pública, onde a população lhes atirava objetos e proferia insultos, pois ele era o culpado por toda a destruição e pobreza que a Itália passava. Vale lembrar que eu não coloquei as fotos da cena, elas se encontram na internet porque elas são muito fortes. No final de abril de 45, Hitler já ouvia a aproximação do exército soviético agora no seu bunker em Berlim. Stalin havia prometido pegar Hitler e estava chegando. Certamente Hitler já sabia o que havia acontecido com Mussolini no dia 28 de abril e, temendo que o mesmo pudesse acontecer com ele, decide se suicidar. No dia 29 de abril, ele se casa com a amante Eva Braun e no dia 30 se suicidou com um tiro na têmpora. E Eva morreu por envenenamento. O suicídio também foi o destino de muitos outros importantes nomes do Partido Nazista, como o ministro da Propaganda Goebbels. Em seguida, seus corpos foram queimados e enterrados, o que deve ter sido sua última vontade, pois ele não queria se tornar um troféu de guerra como Mussolini ficou exposto em praça pública. Depois foram encontrados pelos soviéticos e passaram por vários lugares secretos até serem cremados definitivamente, assim como confirmou o governo soviético, embora existam milhares de teorias da conspiração em relação ao corpo de Hitler. Os defensores de Berlim se renderam em 2 de maio de 45, então os últimos soldados alemães se renderam nessa data. E no dia 8 de maio de 45, deu-se a completa rendição da Alemanha. E lá na Europa se comemora o dia 8 de maio como o dia da vitória, o dia que a guerra acabou na Europa, certo? Vale lembrar que Hitler foi encurralado pelo lado leste pelo exército soviético e pelas forças aliadas, a partir do dia D, foi empurrando o exército alemão de volta à Alemanha. A guerra acabou na Europa, mas no Pacífico o conflito entre Estados Unidos e o Japão continuava. Os norte-americanos tinham outra preocupação além do Japão na Ásia. Eles percebiam o avanço das conquistas comunistas na China. Muitos países já vinham estudando a física nuclear, inclusive a Alemanha, mas os Estados Unidos encontravam-se bem adiantados. Em 17/7 de 45, os norte-americanos fizeram o primeiro teste no deserto de Álamo Gordo, no estado do Novo México.
Muitos cientistas ficaram chocados com o poder de destruição e uma parte considerável abandonou o projeto por questões éticas, mas outros continuaram. Grande parte desses físicos que continuaram, eles estavam cooptados pela ideologia anticomunista, que já começava a tomar conta das mentes ocidentais, em especial americanas. Eles sugeriram que a arma deveria ser sim utilizada contra o Japão. Via-se por trás dessa atitude dos cientistas uma posição racista de superioridade dos brancos ocidentais sobre os orientais. Truman, que era presidente dos Estados Unidos, pois Roosevelt havia morrido, e Churchill, ministro inglês, resolveram acatar a sugestão dos cientistas e ordenaram que atirassem a bomba sobre o Japão. No dia 6 de agosto de 1945, o avião bombardeiro norte-americano de nome Enola Gay jogou uma bomba que desceu suavemente de paraquedas sobre a cidade de Hiroshima. Quando faltavam 500 metros para atingir o solo, ela foi detonada. Vejam como o sobrevivente de Hiroshima relata esse momento. Inicialmente parecia um relâmpago, no céu sem nuvens, mas a onda de calor que surgiu segundos depois começou a derreter tudo que era sólido, telhados, paredes, casas inteiras. Todos os seres humanos que se encontravam nas proximidades da área em que a bomba detonou foram incinerados e deles só restou a silhueta nos calçamentos das ruas, como se fosse o negativo de uma fotografia. Depois começou a soprar um vento com uma velocidade de mais de 800 km por hora. Incendiava tudo. Em seguida começou a chover. Só que era uma chuva muito estranha, pois as gotas eram grandes e negras. Milhares de pessoas vagavam às cegas procurando fugir do inferno, e quando chegavam aos subúrbios, outras pessoas perguntavam de onde aqueles negros com características orientais tinham surgido. E eles respondiam: vimos um clarão no céu e ficamos assim. No dia 9 de agosto, os americanos atiraram uma nova bomba sobre o Japão, agora em Nagasaki. Milhares de habitantes morreram nas duas cidades. Outros milhares viriam a morrer anos depois em consequência de doenças incuráveis causadas pela radiação. As consequências imediatas à explosão das duas bombas foram 130 mil mortos, 200 mil feridos, muita discriminação com as pessoas que haviam se contaminado com radiação e muitas lesões futuras, doenças decorrentes da radiação. Depois da explosão das duas bombas, o Japão se rendeu oficialmente em 2 de setembro de 1945 e encerrou-se a Segunda Guerra Mundial. Porém, ficou claro que não precisava dessas bombas para vencer o Japão. O lançamento dessas bombas era para mostrar para a União Soviética e a China o poder de destruição dos Estados Unidos, para que essas nações socialistas não viessem a se meter com as áreas de interesse dos norte-americanos. O Holocausto foi o termo usado para generalizar toda a perseguição ao povo judeu pelos nazistas. Essa perseguição começou antes da Segunda Guerra. Em 1933 foi criada a Lei da Restauração do Serviço Civil Profissional. Por ela, os judeus foram expulsos dos serviços públicos, médicos, juízes, professores, como a gente percebe nessa imagem, que a gente já trabalhou no outro vídeo. Em seguida, vem a Lei da Proteção de Sangue, que proibia os alemães de terem intimidades e casamento com outras raças. Lembrando que esse era o termo que eles usavam, porque raça existe só uma raça humana. Depois, os judeus perderam a cidadania alemã, as crianças foram expulsas das escolas, os judeus foram expulsos das universidades e não podiam frequentar lugares públicos como teatros e restaurantes. Em 9 de 11 de 1938 se dá a Noite dos Cristais, a noite que os alemães, convocados por Hitler, apedrejaram vidraças e saquearam casas e comércios de judeus. Em seguida, os judeus são levados para campos de concentração com trabalho forçado e sem salubridade. À medida que os alemães avançam na guerra, também aumentou o número de vítimas nesses campos. Lembrando que, além de judeus, tinha ciganos, homossexuais, inimigos políticos e muitos comunistas.
Chegou o momento em que era muito grande o número de pessoas nos campos de concentração e os nazistas optaram em 20 de janeiro de 42 pela solução final, que seria a execução em massa de judeus e demais presos em campos de concentração. Agora, além desses campos, vão surgir os campos de extermínio, que poderiam ser os mesmos. Himmler e Heydrich foram os nazistas responsáveis por esse projeto, mas esses lugares reservavam coisas piores que a morte, como as experiências científicas absurdas, tratando os judeus como cobaias e causando todo tipo de sofrimento. Até gestantes e bebês passaram por isso. Um dos médicos dessas experiências foi o Dr. Mengele, que acabou fugindo para o Brasil e aqui ficou até o fim da sua vida com uma identidade falsa. Entre os campos de concentração, nós tivemos o complexo de Auschwitz e Birkenau, na Polônia. Também tivemos Dachau, entre muitos outros, que chegou a ter mais de 188 mil presos. Ao todo, acredita-se que morreram cerca de 6 milhões de judeus com o Holocausto. Bom, agora vamos falar das consequências da Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, ao todo morreram cerca de 55 milhões de pessoas entre militares e civis. Esses números também podem variar conforme o estudo. Houve um prejuízo material em relação a pontes, estradas, lares, plantações, indústrias, combustíveis, desemprego, fome, doenças. Lembrando que os campos ficaram arrasados até poder retomar também a atividade agrícola, demorou muito. E as consequências políticas, nós temos o fortalecimento dos Estados Unidos, capitalista por um lado, porque quem venceu a Alemanha de um lado foram os aliados, e o país mais forte dos aliados eram os Estados Unidos, mas vale lembrar que a batalha mais importante da Segunda Guerra foi vencida pela União Soviética, foi a primeira grande derrota do Hitler, a que realmente o enfraqueceu. Então a União Soviética também vai se tornar a segunda nação mais poderosa do planeta, só que ela tinha um outro modelo para apresentar ao mundo, que era o socialismo. Então são dois vencedores, com modelos político-econômicos completamente diferentes. Então, isso mais tarde vai resultar na Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial, o seu resultado vai colaborar para o início da Guerra Fria. Depois nós temos também a descolonização da África e da Ásia. Muitos países da África e da Ásia, que eram colônias de países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, como Inglaterra e França e Alemanha, entre outros, vão se aproveitar dessa guerra na Europa para começar a lutar pela sua independência. Se pegarmos o mapa de independência da África e da Ásia, veremos que são datas que coincidem com o final da Segunda Guerra em diante. A Alemanha também vai ser dividida em dois países e vai ficar assim até 1990. Lembra que dois países invadiram a Alemanha, do lado leste a União Soviética e oeste os aliados, que eram os capitalistas, e acabam dividindo a Alemanha entre eles. A área oriental ficou com interferência da União Soviética até 1990. Também foi criada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de evitar novos conflitos dessa dimensão. Lembrando que União Soviética e China, não vão fazer parte, os países socialistas não fazem parte. E por fim, todos os prisioneiros de guerra, em especial os líderes nazistas, foram julgados em Nuremberg. Sempre tem um tribunal de guerra, para saber o que vai ser feito em relação a tudo o que ocorreu durante a guerra. E nesse tribunal, os líderes nazistas vão ser executados. Essa é a sentença deles. Lembrando que outros líderes nazistas fugiram e passaram a viver em outros países com identidade falsa, como eu já citei o caso do Dr. Mengele, que veio para o Brasil. Nesse último slide, eu deixo a indicação de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. A primeira cena aqui é do resgate do soldado Ryan, um dos filmes que eu considero um dos melhores em relação à reconstituição do cenário de época, de guerra. Ele aborda fatos ligados ao dia D, a libertação da França. É o meu preferido. Abaixo a gente tem A Vida é Bela, que é sobre o Holocausto. Um filme maravilhoso, o pai e o filho acabam presos num campo de concentração e o pai tenta fazer com que o menino acredite que é uma grande brincadeira. É uma verdadeira obra de arte esse filme. Depois também sobre o Holocausto temos A Lista de Schindler, O Menino do Pijama Listrado,
A Queda é sobre Hitler, Até o Último Homem é uma questão de ética na guerra, Círculo de Fogo é a Batalha de Stalingrado, Dunkirk é sobre a fuga de Dunkerque, temos O Pianista, que também aborda um pouco de Holocausto, e A Guerra do Lado Leste. Para quem gosta de final feliz, eu recomendo, é uma história verdadeira. E Pearl Harbor é sobre o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor. Todas as citações que eu fiz dos depoimentos eu retirei desse livro aqui, ó, do Antônio Pedro, A Segunda Guerra Mundial. E para quem tem acesso à Netflix, no momento tem um documentário chamado Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores. É o melhor documentário que eu já vi da Segunda Guerra.